Mateus 4, do 1 até o versículo 11. Diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eis que susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos, hoje nós iremos, com a graça de Deus, complementar o estudo, a aula que nós começamos a tratar na semana passada. Conforme nós acabamos de dizer, o título que tem aí de material foi distribuído: a impecabilidade de Jesus. De outra forma, falar de outra maneira, o fato que Jesus jamais pecou ao longo da sua vida aqui neste mundo, seja pecado de comissão, quando você faz aquilo que Deus proíbe que você deva fazer, seja pecado de omissão, quando você deixa de fazer aquilo que Deus exige que você faça, seja pecados no campo dos pensamentos, seja pecados no campo das palavras, seja pecados no campo das ações, absolutamente nenhum desses aspectos, Cristo jamais Ele pecou. Talvez você não reflita tanto, mas quando você se coloca a pensar nesses fatos, isso é alguma coisa, meus irmãos, pelo menos alguma coisa que deve chamar a nossa atenção, porque perceba bem, você conviver como Maria, José, seus demais irmãos conviveram, posteriormente você conviver com Cristo como os discípulos conviveram posteriormente, ao longo de 3 anos de suas vidas, conviver com uma pessoa que não havia pecado e que não tinha pecado jamais. Já pensou uma coisa interessante? Porque a gente sabe, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações eclesiásticas, continuamente a gente peca no falar, a gente peca no fazer. Então, de certa forma, o pecado ele está intimamente relacionado à nossa vida e às nossas relações, sejam elas quais forem. Contudo, quando você considera, quando você pensa na pessoa de Cristo, as pessoas que conviveram com Ele não tiveram essa experiência de Cristo, de alguma forma, de Cristo, de alguma maneira, ter pecado contra elas. Então isso chama a atenção, Veja, por exemplo, Maria, que conviveu com Cristo desde a sua mais tenra infância. A gente sabe que as crianças, sobretudo quando elas vão se desenvolvendo, elas passam daquele período da inocência e são traquinas nas palavras, traquinas nas ações, mas aí Cristo se desenvolveu, como a gente viu em estudos anteriores, que ele se desenvolveu como ser humano normal desde a sua infância. Jamais ter pecado,
jamais ter transgredido um só requisito da lei de Deus. E eu pergunto, meus irmãos, isso chama ou não chama a nossa atenção? Às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente não para considerar esses aspectos que de certa forma são detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Então, é isto que nós estamos a considerar, a impecabilidade de Jesus. Ele foi homem perfeito no sentido mais pleno, no sentido mais absoluto da palavra em si. E aí, o que é que nós estamos a fazer ao longo desse estudo que nós iniciamos na semana passada? A gente propôs aqui aos irmãos pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões, dentro desse tema da impecabilidade de Jesus. Em primeiro lugar, considerar algo que está diretamente relacionado a esse fato, ou seja, Cristo ele foi concebido sobrenaturalmente. Cristo ele passou por aquilo que nós chamamos de nascimento virginal, o que também de certa forma esteve relacionado ao fato dele não ter pecado jamais. A gente inclusive abordou esse ponto na semana passada. Ou seja, o nascimento virginal de Jesus Cristo, cumprindo não só aquilo que a palavra de Deus determinava, sobretudo segundo aquilo que nós encontramos nas profecias lá do Antigo Testamento, mas também, tirando qualquer dúvida que de fato o Pai de Jesus foi o próprio Deus através da intervenção do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. A gente viu essas duas consequências, vamos assim dizer, ou essas duas provas, melhor dizendo, do nascimento virginal de Jesus Cristo. O que garantiu dessa forma que ele não fosse, vamos assim dizer, um filho de Adão na participação do pecado. Fundamental, conforme nós estamos a trabalhar. Mas não só isso. No segundo momento da nossa aula, na semana passada, a gente viu que Cristo ele passou por tentações reais, verdadeiras, concretas em sua vida, porque talvez a gente pense que Cristo não pecou pelo fato de ele não ter sido tentado assim como nós somos. Não, muito pelo contrário, ele foi. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 4, de certa forma é uma comprovação que vai justamente nesse sentido. Num dado momento, após o seu batismo, Cristo, pelo próprio Espírito Santo, ele foi levado ao deserto e ali pelo menos nos é narrado 3 aspectos nos quais Cristo foi tentado. Mas nós vimos que no caso de Jesus Cristo existe uma diferença, porque quando a gente compara com o ser humano, uma vez que nós somos pecadores, nós somos muito mais tentados por aquilo que a gente sofre internamente, ou seja, no campo interior do nosso coração, que vai desaguar nas nossas ações. Cristo não, ele não tinha essa propensão para o mal. Então o pecado, as tentações em relação a ele, se dava mais no campo externo propriamente dito. Mas, seja de uma forma, seja de outra, o fato é que Cristo jamais pecou, muito embora tenha sido tentado, assim como todos nós somos tentados. Então, de forma assim bem resumida, de forma bem sintetizada, foi isto, meus irmãos, foi isto, minhas irmãs, que nós vimos na semana passada. Ou seja, nós trabalhamos, no primeiro momento, o nascimento virginal de Jesus Cristo. No segundo momento, nós vimos a realidade das tentações pelas quais Cristo, ele passou. Contudo, falta um terceiro ponto, que nós iremos, com a graça de Deus, abordá-lo hoje pela manhã, ou seja, algumas circunstâncias, alguns momentos nos quais Cristo ele esteve tentado e aí ele venceu cada uma dessas tentações. Então, a gente vai trabalhar, repito, o tema da semana passada, a impecabilidade de Jesus, mas a gente vai destacar a vitória que Jesus Cristo ele obteve sobre todas as tentações pelas quais Cristo passou em sua vida, certo? Então esta é a nossa proposta na manhã de hoje. Contudo, irmãos e irmãs, antes da gente adentrar na lição, isso aqui foi apenas uma revisão daquilo que foi visto na semana passada. Há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação dentro dessa parte introdutória, dentro disso que nós revisamos, que alguém desejasse fazer, para que a partir disso a gente pudesse dar largada à nossa aula mesmo, nossa aula propriamente dita? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta?
Não? Podemos seguir no terceiro e último ponto da lição? De maneira bem forte e firme, sim ou não? Isso, então vamos lá. Então, ponto 3, a hora da tentação. Veja aí no material que vocês receberam. Ponto 3, a hora da tentação. Localizaram aí? Localizaram? Ponto 3? Muito bem. Então, houve, meus irmãos, minhas irmãs, pelo menos 2 ocasiões difíceis que Jesus Cristo ele teve que enfrentar antes que ele enfrentasse a cruz. Na verdade, o que a gente pode aprender é que ao longo de toda a sua vida, sobretudo ao longo de todo o seu ministério, Cristo ele foi alvo de tentações. Contudo, quando você analisa, antes da cruz propriamente dito, houve 2 momentos cruciais que Cristo vivenciou, onde ele foi tentado, onde ele foi desafiado a escolher um entre 2 caminhos: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. O primeiro deles, a gente acabou de ler, foi a tentação do deserto. É interessante porque essa tentação, ela ocorre imediatamente após ao batismo de Jesus. O batismo de Jesus acontece no final de Mateus capítulo 3. Percebem aí? O batismo de Jesus, onde ele é batizado e ele escuta, e não só ele escuta, mas todas as pessoas que estavam ali presenciando o batismo de Jesus, elas também escutam a voz do céu que chegou e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, depois desse testemunho público da parte de Deus em relação a Jesus Cristo, o próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo, leva Jesus Cristo ao deserto, de forma proposital. Deus conduz Jesus Cristo para que ele pudesse ser tentado no deserto. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não aconteceu aleatoriamente. Isso não aconteceu sem propósito. Isso não aconteceu sem finalidade. Isso obrigatoriamente teria que acontecer. Por quê? Porque Cristo teria que ser provado. Por quê? Porque Cristo teria que vencer as tentações. E uma vez que ele venceu as tentações, ele ser o nosso representante, o nosso condutor, na vitória que nós também podemos ter em nossas tentações, uma vez que nós nos voltamos para ele, para Jesus. Então, esse episódio da tentação de Jesus não foi esporádico, não foi sem razão, não foi sem motivo, não, teve um propósito divino em relação a tudo isso aqui. E é interessante, porque quando você observa, meus irmãos, quando você observa, minhas irmãs, esse relato da tentação de Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 4, e quando você vai fazer a comparação com a tentação original, pela qual Adão passou, você encontra determinados elementos que são semelhantes e que são diferentes. Elementos que são semelhantes, elementos que são diferentes. Por exemplo, quando Adão foi tentado, a semelhança de Jesus Cristo, ele era puro, ele era santo. Então, Adão foi tentado dentro dessa condição. Ele não foi tentado já atingido pelas consequências do pecado. Não, muito pelo contrário. Lá na tentação do Éden, o tentador era o mesmo, era o diabo, como aconteceu com Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 4. Agora, quando você observa esses 2 relatos, você vai perceber que o local é que era diferente. Adão ele foi tentado em um mundo perfeito, um jardim de delícias, onde não existia ainda pecado aqui neste mundo. Quando Cristo foi tentado, ele foi tentado no deserto árido, ali da região de Jerusalém, seco, diante das dificuldades mais terríveis, humanamente falando. E foi lá, no deserto,
que Cristo venceu e venceu as tentações. Ele obteve a vitória que Adão não havia obtido quando ele foi tentado num jardim de delícias e perfeições. Isso aqui já nos mostra uma lição. A grande questão, meus irmãos, dos nossos pecados, a grande questão das nossas transgressões não repousa simplesmente no local em que nós estamos, porque Adão estava no local perfeito, mesmo assim cedeu à tentação. Cristo estava num local difícil e mesmo assim resistiu à tentação. Existe um pensamento popular que diz que o ambiente é que faz as pessoas. Não, o ambiente influencia as pessoas, mas nós fazemos aquilo que nós somos. Às vezes a gente procura responsabilizar os outros dos nossos pecados. Não. O seu pecado é individual. O seu pecado é responsabilidade sua. Então não fica atribuindo a outros, não fica atribuindo a ambientes o seu pecado. Não. Lute contra o seu próprio pecado. Eu digo e reitero, o ambiente muitas vezes nos influencia, mas a questão de você ceder à tentação é sua, é pessoal. E na medida que você escolhe esse caminho, que você assuma a responsabilidade por ter escolhido esse caminho, porque é isso que a gente observa quando você compara a tentação de Adão no Éden e a tentação de Cristo no deserto. Não foi em si o ambiente que condicionou a vitória, não, muito pelo contrário, porque indo de encontro a todas as dificuldades, Cristo no deserto venceu e venceu as tentações. Então era só essa abordagem geral, antes da gente entrar nos meandros aqui, propriamente dito, do texto de Mateus capítulo 4, certo? Então, quando a gente analisa essa questão da tentação de Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 4, a gente observa que Jesus Cristo, ele foi tentado em 3 áreas. Jesus Cristo, ele foi tentado em 3 aspectos, que comumente, que geralmente, eu, você, todos nós somos tentados. Na verdade, esses aspectos aqui que Jesus Cristo ele foi tentado, a gente pode dizer que cobre pelo menos 80% a 90% de todas as tentações que também a gente sofre ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. A primeira tentativa de pecado que Satanás fez contra Jesus Cristo era aquela que apelava para quê? Para a sua satisfação carnal. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 3. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 3. Veja se não era nesse campo, veja se não era nesse aspecto que Satanás tentou a Jesus Cristo. Satisfação da carne, no seu sentido físico. Olha só, Mateus 4, 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Conforme nós acabamos de falar, Cristo, lá no batismo, havia acabado de ouvir do próprio Deus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o que é que Satanás diz? Se és filho de Deus. Satanás sempre procura desfazer a palavra de Deus. Já pararam para pensar nisso? A palavra de Deus diz uma coisa, ele procura sempre desfazer. Parece aquelas situações, né? Onde muitas vezes a gente está lendo a palavra, onde muitas vezes a gente está confrontando outra palavra, onde muitas vezes a gente está se confrontando e a gente vê a palavra dizendo uma coisa e a gente tem aquela frase, aquela expressão bem corriqueira: mas veja bem. Não existe, gente, meus irmãos, não existe, veja bem. A Bíblia diz o quê? Isso, acabou. Não tem veja bem, não tem observe, não existe. Então a gente tem que ser mais objetivo com as coisas. E Satanás procura fazer justamente essa distorção. Deus disse a Jesus: tu és meu filho amado. Ele chega para Jesus, no caso o diabo, e diz: se és filho de Deus. Ele sempre procura distorcer a palavra do Senhor. E aí como é que ele faz? Qual foi o seu apelo? O apelo dele foi carnal. Manda que estas pedras se transformem em pão. Cristo estava jejuando, meus irmãos, 40 dias. Não é fácil não, entendeu?
você passar 40 dias sem se alimentar. Muitas vezes a gente adoece, a gente fica enfermo, e às vezes a primeira coisa que atinge é o nosso apetite, né? E às vezes é coisa de um dia, 2. A gente já sente a diferença no nosso corpo. Agora avalia aí, como diz o sertanejo, avalia aí 40 dias nessa mesma condição. Satanás sabia. Esse era o ponto fraco de Jesus naquele momento. Ele estava sem se alimentar, 40 dias sem comer. Então qual é a primeira proposta? Faz com que essas pedras se transformem em pães. Cristo podia ter feito isso. Então ele estava apelando para quê? Cristo saciar a sua fome, saciar a sua carne. Irmãos, irmãs, as nossas tentações, via de regra, elas vão nessa direção. Satisfaça a sua carne. É por isso que a gente tem aí, principalmente, aquilo que a gente chama de período carnavalesco, né? A palavra carnaval, ela vem do latim carnavale, que significa satisfazer a vontade da carne. Não é o que as pessoas fazem? Através da bebida, através dos vícios, através do sexo e de outras coisas mais, que sempre apelam para quê? A satisfação do nosso corpo. E é isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente vivencia na nossa vida. Satanás procurando nos incitar a satisfazer a nossa carne. Vícios, adultérios e coisas que vão nessa direção vêm contra nós. Às vezes eu fico pensando, sobretudo nessa situação que a gente vive, e fico vendo como os nossos jovens, eles padecem por causa disso. Não é que essas coisas elas nunca existiram, não, elas sempre existiram. Mas hoje existe um apelo muito grande, meus irmãos, um apelo sexual muito grande. Ou estou mentindo? De certa forma, o sexo fora do casamento está institucionalizado. Adultério também. Adultério também. Né? Porque qual é a diferença, né, da fornicação para o adultério? A fornicação é a prática sexual fora do casamento com alguém que não é o seu esposo, o seu cônjuge. Adultério. Satisfação sexual fora do casamento com alguém que também não é o seu cônjuge. Então, a fornicação envolve mais os solteiros, o adultério envolve mais os casados. Aí você olha, é o que Hollywood mais coloca através dos filmes e das séries, que hoje tem a questão das séries, né? Novela, entendeu? Adultere, entendeu? Para que se guardar puro? Na verdade, você acaba até sendo ridicularizado. Eu acredito que os nossos jovens sejam muito ridicularizados. Quando ali no ambiente da escola, quando chega na universidade, aí pronto, entendeu? Aí complicou o negócio, entendeu? Mas é assim, meus irmãos, isso não é uma coisa nova. Cristo também passou por essa mesma situação, o apelo para a satisfação da sua carne. Como? Transforme pedras em pães. Eu coloquei aqui uma situação bem, vou dizer esdrúxula, né? Mas bem forte, a questão do sexo. Mas em relação à comida, eita, agora pegou, não foi? Porque muitas vezes os crentes, hoje talvez não, né? Hoje porque existe uma certa liberalidade dentro de muitos ciclos evangélicos que o crente ele pode beber. E hoje existe, e não são poucos. Igrejas tradicionais, entendeu? Então, mas há 30 anos, o crente ele era conhecido por uma pessoa que não bebia, mas também comia que só, entendeu? Tanto é que os buffets, eles têm um valor diferenciado, quando a festa é para crente, porque ele sabe que ele gosta de comer, que sabe que come muito. Meus irmãos, glutonaria é pecado, Nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dos nossos corpos. Então, como é que eu vou ingerir alguma coisa que vai fazer mal a ele? Seja no tipo de comida, seja na proporção de comida. Então a gente tem que ter algo que a Bíblia chama de domínio próprio. Você não é escravo da comida, não, muito pelo contrário. A comida é que deve lhe satisfazer na proporção e no tipo correto. Então veja, eu coloco a questão sexual, uma coisa mais absurda, mas tem outras coisas
que fazem parte mais do nosso cotidiano, que também apela para o mesmo sentido, ou seja, a satisfação da carne. Primeiro aspecto da tentação. O segundo aspecto, sim, e como foi que Cristo venceu? Venceu com a palavra. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Cristo, ele remediou a tentação que apela para os desejos da nossa carne como? Não satisfaça a sua carne, satisfaça a sua alma. E a satisfação da sua alma, ela é obtida a partir da palavra de Deus. Ela é que nos sustenta, ela é que nos satisfaz, ela é que nos revigora em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Então, quando você se sentir oprimido a tentar na área carnal, busca a sua satisfação espiritual através da sua palavra. Não foi sem razão que o salmista, ele disse, espero citar o texto corretamente: a tua palavra escondi. Aonde? Para quê? Isso, tá vendo aí? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Certo? Segundo aspecto, que é o avanço. Veja que Satanás tenta, faz uma primeira investida. Cristo resiste e rebate com a palavra. Satanás, não se dá por satisfeito e ele procura outra brecha. Ele é assim, meus irmãos. Ele vai procurando as brechas e se ele encontrar, aí ele vai entrar. Mas vai entrar, como a gente diz na linguagem popular, como a faca entra no queijo, entendeu? Então, qual o segundo aspecto? A questão de provar, a questão de provar, fazer prova do amor de Deus em relação a Jesus, agora apelando para uma satisfação, não carnal, mas uma satisfação visual. Olha só o que nos é dito aí no versículo 6, Mateus 4, versículo 6. É dito o seguinte: e lhe disse, mais uma vez ele reitera, redundância, mais uma vez ele fala: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, minhas irmãs, já pensaram? Cristo, logo no início do seu ministério, como estava acontecendo aqui, saltasse do pináculo do templo, que era a esquina do muro do templo de Jerusalém, era um paredão que media mais ou menos 60 metros de altura. Era alto, era pouco mais da metade de um campo de futebol, da metade do campo de futebol. Não, peraí, eu fiz a proporção errada. Era mais ou menos a metade de um campo de futebol. Saltasse ali. E aí os anjos chegassem e sustentassem Cristo, ele chegasse bem devagarzinho assim no chão. Para aquele que se dizia o Messias, queria prova mais concreta? O apelo visual, esse é o Messias. A gente pode crer porque a gente está vendo. Mas crença não é por que a gente vê. Crença é quando a gente tem fé naquilo que a gente não vê. Definição de Hebreus, capítulo 11. Então veja que Satanás ele apela para essa satisfação visual, para que as pessoas pudessem ver Cristo ali, sendo amparado pelos anjos e chegasse à conclusão: este é o Messias. Ademais, o que é que a gente observa aqui? A distorção que Satanás faz da palavra de Deus. Ele citou o salmo em que Deus de fato protege o seu povo, mas Deus protege o seu povo não quando esse povo tenta a Deus. Deus protege esse povo quando esse povo passa por problema. Então, para eu provar que Deus me ama, eu não preciso saltar de um prédio esperando que Ele vá me amparar. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer prova de Deus, do seu amor? Ele já me ama continuamente. Eu tenho experiência disso e tenho testemunho disso pela minha vida, pelo meu sustento, pela minha provisão, por tantas bênçãos espirituais. Então veja, Satanás queria fazer isso. Apelou para a satisfação visual, colocou à prova, em xeque, o amor de Deus em relação a Jesus Cristo, distorceu a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, esse é o roteiro que ainda hoje ele utiliza para cada um de nós. O apelo visual.
Não é à toa que boa parte das nossas tentações vem por aquilo que a gente vê. Não é à toa que isso acontece. Não é à toa que Satanás procura colocar no nosso coração dúvidas. Será que Deus te ama? Quando você está sendo provado, quando a sua vida ela é virada pelo avesso, quando mesmo você procurando viver uma vida fiel, você passa pelas situações mais difíceis na sua vida, será que Deus te ama? Cá para nós, a gente não escuta essa vozinha no nosso subconsciente não, nesses momentos? Inimigo, meus irmãos, com as suas setas contra nós, e distorcer a palavra. Eita, isso é o que a gente mais vê, sobretudo hoje, onde o evangelho está misturado com tanto erro, onde o evangelho está misturado com tantas distorções bíblicas. Então, também é nessa área que nós somos tentados, satisfação visual e todos esses aspectos. Como foi que Cristo respondeu essa tentação? Versículo 7, olha só, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso fazer prova ou apelar para que Deus prove o amor que Ele tem em relação a mim, porque Ele já provou isso. Paulo diz que Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa prova já é suficiente. Na verdade, ao longo da nossa vida nós temos outras inúmeras formas. Então, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso. Então, a segunda área. A terceira, Satanás não para ainda, né? E ele procura desviar Jesus Cristo do caminho sofrido da cruz. Fazendo o quê? Estimulando o ego de Jesus. Olha só, versículo 8, versículo 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, irmãs, o diabo sempre procurou desviar Jesus Cristo da cruz, porque ele sabia que na cruz de Cristo ele tinha a sua derrota. Isso aconteceu logo após o nascimento de Jesus Cristo, quando ele era um bebê ou uma criança ainda pequena, quando ele exterminou todas as crianças de 3 anos para baixo, entendeu? O pacote ali envolveria matar Jesus Cristo, foi porque ele foi para o Egito, seus pais o levaram para livrar daquela situação. É aqui, é mais na frente em Mateus capítulo 16, quando Pedro, ele usado pelo diabo, ele fica incitando Jesus Cristo a não ir à cruz. É quando Jesus Cristo já está lá na cruz, que as pessoas ficam dizendo, se és filho de Deus, desce daí, desce daí, desce daí. Então, ao longo da vida, Jesus Cristo ele foi sempre tentado a não ir à cruz, porque Satanás sabia que ali era o fim dele. E aí, sem sofrimento, sem dor, não havia redenção. Cristo receberia o quê? A glória do mundo, entre aspas, porque Satanás não tem nada para dar a ninguém. O que ele queria aqui, na verdade, era enganar Jesus. E qual é o apelo aqui? Ego, orgulho, possuir os reinos da terra, com uma condição: adorar aquele que não deveria ser adorado, ao invés de adorar a Deus, pecado da idolatria. E aí Cristo responde com a palavra. Pode observar que cada uma dessas 3 investidas que Cristo sofre aqui do diabo, a resposta que ele dá é a resposta que emana das Escrituras Sagradas. Ele não procura dar explicações humanas, ele não procura fazer nada. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Então, meus irmãos, tentação se vence com o uso correto, devido da palavra de Deus. E olha só o que é dito. Olha só, versículo 10. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, veja, só a ele darás culto. E depois, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Interessante, né? Esses anjos, eles sempre estiveram à disposição de Jesus Cristo, e eles podiam ter servido Jesus Cristo logo ali no período inicial da tentação. Por que só fizeram no final?
Cristo tinha que vencer. E depois que ele venceu, chegou o auxílio, chegou o conforto. E é sempre assim que acontece na nossa vida. Irmãos, irmãs, 3 áreas onde, via de regra, eu, você, todos nós, a exemplo do que aconteceu com o nosso Salvador, nós somos tentados. Satisfazer a nossa carne, satisfazer os nossos olhos e satisfazer o nosso ego. Deixa eu contar um segredo para vocês. Essa fórmula, ela não é nova. Você dizer, de fato, 2000 anos ela já estava sendo usada. Não, meus irmãos, há 3.500, 4.000 anos ela também foi usada. Lá no jardim, chamado Éden. Porque Satanás não muda a tática. Ele pode mudar a forma como ele usa a tática, mas a tática sempre será a mesma. Volta lá. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E eu queria deixar esse recado. Por isso que eu estou me demorando nesse ponto. Porque vejo que isso é extremamente necessário no nosso dia a dia. Talvez fale por mim, mas entendo que seja uma necessidade geral. E eu queria deixar isso aqui bem claro. Gênesis 3, versículo 6. Olha só a investida do diabo contra Eva. Quais foram as áreas que ele abordou. Vê se não são similares às áreas que foram abordadas na tentação de Jesus Cristo. Veja, versículo 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quero comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha só, versículo 6. Desculpa, agora engasgou um pouquinho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, o que é isso? Satisfação da carne. É por isso que existe, o mito de que o fruto proibido era uma maçã, A gente não sabe, mas é porque a maçã ela tem esse formato bonito, Aquela cor que chama a atenção, mas a gente não sabe qual foi o fruto. O que a gente sabe é que era um fruto que era agradável para se comer, agradável à carne, ao nosso corpo. Mesma coisa lá de Jesus Cristo. Era o pão que ele foi tentado a transformar, pedras em pães. Olha só, agradável aos olhos, satisfação visual, era um fruto bonito, não era uma jaca, Desculpa aí, foi mais minha visão do que seja a jaca, Porque a jaca fura, Não tem um formato muito bonito, A maçã, a uva são frutos mais bonitos, visivelmente bonitos, mas todos eles são dádivas divinas. Terceiro lugar, e árvore desejável para dar entendimento, porque a proposta de Satanás foi, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ego, orgulho. Olha só, o roteiro é o mesmo. Muda o tempo, muda os personagens, muda os ambientes, mas o roteiro é o mesmo. E olha só, lá na frente, eu estou me demorando, mas vou terminar agora. O que João fala. Abram aí, por favor, 1 João, capítulo 2. João, ele reverbera o que a gente já vê ali em Gênesis e também em Mateus. Faz eco, repete. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Vê se não são os 3 aspectos. A Bíblia é incisiva, meus irmãos, é incisiva. Abriram? Esses textos aqui não tem na lição de vocês não, viu? Vocês quiserem, pode botar depois lá, viu? Isso aqui são complementos, que se for botar tudo, a lição fica desse tamanho. Então, a gente vai colocando aqui na medida que vai citando. Versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só agora. Porque tudo o que há no mundo, primeira coisa, a concupiscência da carne, satisfação carnal, é o pão. Olha só, a concupiscência dos olhos, satisfação visual. E o que mais? E a soberba da vida, o ego, o orgulho, não procede do Pai, mas procede do mundo. Pronto. Quer vencer o pecado? Esteja atento a essas 3 áreas que Satanás vai infernizar a tua vida, literalmente falando.
que você satisfaça a sua carne, que você satisfaça os seus olhos, que você satisfaça o seu ego. E pasmem, muitas vezes ele usa a manta da religião para fazer isso. Como eu gosto de dizer, que os piores pecados que a gente comete são os pecados que a gente comete em nome de Deus. Esses são os piores. Ok? Então, não coloca Deus na satisfação dos teus olhos, na satisfação da tua carne e, sobretudo, no teu orgulho. Não, são coisas infinitamente distintas e diferentes. Então, a gente não pode misturar essas realidades. E aí fica o lembrete, e fica aqui a lição. Atente, atente, atente. Ao longo da sua vida, assim como aconteceu com Jesus Cristo, o tentador, investir contra você nessas 3 áreas: satisfação do corpo, satisfação dos olhos e a soberba no teu coração. Lucas 22 é o segundo momento de grande prova que Cristo passou no jardim do Getsemane, ou do Getsemane, não sei aí a pronúncia. Os irmãos sabem o que significa a palavra Getsemane? Sabia? Esqueceu. Significa prensa do azeite. Isso. Já dá ideia do que estava acontecendo lá com Cristo? Prensa do azeite. Ok? Nada acontece aleatoriamente na Bíblia, nada. Então vamos lá, vamos para o jardim da prensa do azeite, né? E a gente já fica entendendo quem era o azeite aqui. Estava sendo prensado mesmo, entendeu? Veja, Lucas 22, a partir do 39. Eu peguei aqui o relato mais resumido, para nós sermos mais rápido. Veja, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja que Cristo aqui, meus irmãos, ele estava passando por um processo de grande provação, e ele chegou a orar, e orar nesse sentido para que Deus o livrasse daquela situação. Que situação? Aquela situação que lhe levaria para a cruz. Ele tinha clareza no sentido de tudo aquilo que ele experimentaria: a humilhação, a dor, a morte, mas, acima de tudo, a separação da comunhão com o Pai. Seria o primeiro instante na existência eterna de Jesus Cristo que o Pai daria as costas para ele, iria impor sobre ele toda a sua ira, para que assim os nossos pecados pudessem ser cancelados a partir do sofrimento de Jesus Cristo. Então, ele chegou e apelou: se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que viveria o inferno quando estivesse lá na cruz. Desde as 9 da manhã até as 15 da tarde, Cristo ele viveu um inferno na cruz, e por isso ele ora com constância, ele ora de maneira angustiada, ele se coloca diante de Deus. E é interessante porque essa luta espiritual pela qual Cristo passou aqui no Getsemane, ela foi vencida, acima de tudo, através da oração. Através da oração. Lá em Mateus capítulo 4, ele venceu as tentações rebatendo-as através da palavra. Aqui ele vence as tentações através do recurso da oração. O que é que a gente aprende através dessas duas coisas? Que sem palavra, sem oração, não há vitória sobre a tentação. Uma rima proposital, certo? Sem palavra, sem oração, não há vitória sobre a tentação. Entendeu? E aí, versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Tanto é que ele fez esse pedido 3 vezes: se possível, passe de mim esse cálice, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração,
foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Cristo, ele sabia disso. E por isso ele orou. Não para que fugisse da cruz, tanto é que ele não fugiu, mas ele clamou a Deus e Deus o fortaleceu para que ele pudesse enfrentar a cruz como de fato ele enfrentou. Isso é muito emblemático. E ele o fez com o objetivo de nos salvar. Existe uma música bem antiga, uma música secular, acho que quem entende mais de 40 sabe disso. Música Cálice. Ela aponta não só para o verbo calar-se, dentro do contexto do regime militar, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, estou só citando o fato, mas também ela aponta para o verbo calar-se. Parte dessa música, ou pelo menos a inspiração dela, foi numa sexta-feira da Paixão. O autor fala isso. E ele fala, um dos autores, que essa é a música que ele menos gosta de cantar. Por quê? Porque, segundo ele, revela uma paternidade, como é que eu diria, no sentido negativo de Deus, de querer castigar os filhos. Tem uma palavra aqui específica, mas não está me vindo à mente essa palavra. Mas na verdade isso é errado, porque de fato Deus, ele agiu de maneira muito rígida com Jesus Cristo ali, virando-se as costas para ele, mas ele fez, não porque ele é mau em si, ele fez para que assim nós pudéssemos ser salvos. É claro que um ímpio não vai ter essa visão, não. Então ele virou as costas? Sim, virou. Ele é mau por causa disso? Não, Senhor. Ele o fez para que assim pudesse nos salvar. Então, a visão distorcida dessa paternidade de Deus, como fosse uma paternidade carrancuda, que gosta de impor sofrimento aos seus filhos. Não, Deus, ele não se deleitou naquilo, mas foi necessário ele fazer, para que assim eu, você, todos nós, pudéssemos ser salvos. Então, foi tudo que envolveu essa grande prova de Jesus Cristo no Getsemane, na prensa do azeite. Concluindo, a tentação só se torna forte à medida que nós a suportamos. Ou seja, quem cede logo no início não pode dizer que foi intensamente tentado. Então, se a tentação vem e você cai, como é que você pode dizer que foi intensamente tentado? Não. Essa luta, ela se dá quando você vai resistindo, Jesus suportou a tentação até o fim e venceu. E ele chegou ao extremo, seja aqui no Getsemane, como nós acabamos de ver, seja lá no deserto da Judéia. Ele, Jesus Cristo, é o nosso representante e o nosso modelo. Ele é o nosso representante vencendo as tentações e a vencendo por nós. Ele é o nosso modelo porque a partir do seu exemplo, com a sua graça, nós também podemos vencer a tentação. Olha só, as tentações de Jesus foram instrumentos para o seu amadurecimento moral e espiritual. Gente, aprendam isso. As tentações de Jesus Cristo foram instrumentos de Deus para que ele pudesse amadurecer, não só no sentido da sua moral, na sua conduta, mas também no sentido espiritual. Olha só o que o Wayne Grudem, ele fala em relação a isso aí. Eu coloquei a citação dele todinha para que você possa ter isso em mente. Acompanhe comigo essa citação. Olha só o que esse teólogo lá no passado falava, dentro dessa relação, que as tentações, elas foram instrumentos para o amadurecimento de Jesus Cristo, seja ele moral, seja ele espiritual. Quanto mais velho ficava, no caso de Jesus, tanto mais seus pais podiam exigir dele obediência, e tanto mais seu Pai Celestial podia lhe atribuir tarefas na força de sua natureza humana. Então veja, Cristo, ele foi homem e foi amadurecendo, e na medida em que ele pegava as obrigações enquanto filho, seja filho no sentido dos seus pais, José e Maria, seja em relação a ser filho de Deus, e as cumpria, mais ele amadurecia. Com cada tarefa cada vez mais difícil, mesmo quando implicava algum sofrimento, como especifica Hebreus 5:8, porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu,
é isso que o texto da Bíblia fala, aumentava a habilidade moral de Jesus, sua capacidade de obedecer sob circunstâncias cada vez mais difíceis. Então foi uma progressão, vamos assim dizer, na vida de Jesus Cristo. Podemos dizer que essa espinha moral foi fortalecida por exercícios cada vez mais difíceis, mas em tudo isso jamais pecou. Talvez, meus irmãos, talvez, minhas irmãs, seja por causa disso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso: exercita-te na piedade. A piedade é um exercício espiritual que você vai desenvolvendo dia após dia. Não é isso que acontece no campo físico? Quando você é recomendado pelo médico de fazer exercícios físicos, depois que você passa uma certa idade, depois que vem problemas de saúde, quando você começa essa nova etapa, você não começa com tudo, você vai começando aos poucos, em termos de exercício, em termos de intensidade, aí você vai robustecendo o seu corpo, você vai se acostumando com essas demandas, você vai obtendo mais demandas, e aí você vai se desenvolvendo na sua saúde física. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Na medida que você vai vencendo as suas tentações, gradativamente, progressivamente, continuamente na sua vida, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai vencendo todas as tentações, não dá. Foi aquilo que a gente falou domingo passado, a gente tem uma natureza terrena, mas a gente tem que fazer morrer essa natureza, então muitas vezes ela se assanha, se manifesta, e a gente cai, a gente cede, outros momentos a gente consegue sustentá-la, a gente vence. E essa é uma batalha infinda, uma guerra hercúlea que a gente tem ao longo de toda a nossa vida, mas a gente vai colhendo as vitórias, e na medida em que a gente vai colhendo as vitórias, a gente vai tendo esse amadurecimento moral, esse amadurecimento espiritual, e a gente vai formatando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Aqui me veio à mente uma ilustração que um teólogo chamado Van Groningen, ele fala, é claro que ali é num contexto diferente, é no contexto da educação que os pais devem dar a seus filhos, e ele mostra que essa questão da palavra de Deus é como se fosse o cinzel, acho que é assim que chama, que é aquele instrumento, eu não sei se é o mesmo lá, que usa no campo da marcenaria, que usa para talhar aquelas pedras para você poder fazer escultura. Então o que é que ele vai fazendo? Ele vai dando forma. Assim são as tentações, elas vão formando, dando forma ao nosso caráter, nos fazendo cada vez mais semelhantes com Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a vida cristã é uma luta, viu? É uma luta. E cá para nós, quanto mais você se dispõe a lutar contra o pecado, quanto mais você procura resistir às armadilhas do diabo, o inferno vem com tudo contra você. Você diz, meu Deus, logo agora que eu estou procurando ser mais fiel a ti, não espera outra coisa não. Porque quando você está aqui, submissa ao diabo, dentro da sua vontade, dentro do seu desejo, o diabo não vai te aperrear. Para que te aperrear? Agora, quando você está fora da vontade dele, aí ele vai te aperrear, viu? Muito, muito. Então, são para essas coisas, melhor dizendo, que a gente precisa estar pronto na nossa vida. A vida cristã não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente tem tanto pecado para trabalhar, tanto maus costumes, tantas coisas, e quando você começa a pensar, aí você faz como fez o publicano, conforme a parábola de Jesus, se eu não me engano, lá em Lucas 17, Senhor, sê propício a mim, pecador. É tanta coisa, às vezes a gente não percebe essas coisas, porque a gente não se preocupa em estar avaliando a nossa vida com Deus. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha fidelidade? Como é que está a minha obediência? Como é que anda o meu temor? O meu andar com Deus? Porque na medida em que a gente procura fazer isso continuamente na nossa vida, a gente olha para nós, parece que vê um refletor assim. A gente começa a enxergar tanta coisa que precisa ser mudada, tanta coisa. E é bom a gente ter essa consciência. Sabe por quê? Porque a gente corre para a cruz.
a gente se queda aos pés de Cristo, a gente clama pela sua graça, a gente pede pela sua misericórdia, porque somente Cristo, se depender de mim, de você, de cada um de nós, meus irmãos, nós estamos perdidos. A grande diferença é Cristo em nós. Cristo em nós. Então, faça isso. Faça isso. Se autoavalie continuamente. Faça isso. Se autoavalie progressivamente na sua vida, continuamente, melhor dizendo, continuamente na sua vida, para que assim você possa perceber, a necessidade que você tem de lutar contra os seus pecados. Mas como eu falei semana passada, não lutar só, colocar Jesus Cristo na frente, porque foi Ele que venceu o pecado, e é com Ele que nós também vencemos o pecado em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua bendita palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.